Olá, meus amigos, povo brasileiro, povo, criatura de Deus. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui hoje e falar coisa boa. Falar as palavras de Deus é coisa boa. Então eu quero começar assim. Todos vocês que são religiosos, todos vocês que são seguidores das igrejas de vocês, ou melhor, todos nós, né? Será que somos? Mas a questão é, não para querer me achar que eu sou melhor que ninguém, porque o que eu estou falando aqui, estou falando debaixo do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, eu abordo vocês da seguinte forma. Todos vocês são contentes nas religiões de vocês. Talvez vocês vão dizer: sim, eu sou contente. Eu sou contente, claro. Estou servindo meu Deus. E cada um que sirva o seu, cada um vá para a sua igreja. Será que Deus está contente com o nosso contentamento? Porque existem coisas que existem muito antes de nós, muito antes de nosso tempo. E posso dizer, muito antes do tempo de meus tataravôs. E Deus não é contente com isso. Mas, como Deus ele é supremo, ele é todo poderoso, ele não deixou, desculpa, um pouquinho de cansaço, ele não deixou que ninguém em nosso tempo fosse ficar mal informado a respeito dos fatos que aconteceu e que vai acontecer e do caminho que o homem pode chegar até ele. Então, se você é contente com sua religião e pensa que Deus é contente também com a sua religião, veja o que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Como chama de fogo e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu, meus queridos? Nós temos hoje, em nosso tempo, em nosso tempo, que no tempo dos cristãos, no tempo dos primeiros cristãos, não aconteceu isso. Temos hoje em nosso tempo milhares de pastores que enganam as pessoas, sendo que a Bíblia diz que eles também estão enganados. 2 Timóteo 3,13. Então, o ponto que eu quero trazer para vocês aqui rapidamente, pessoal, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei todas as coisas sobre as Escrituras, sei só um pouquinho, porque eu me tornei membro da Igreja de Deus depois de ouvir as palavras de Deus sendo ensinadas no caminho antigo pelo enviado de Deus, o saudoso Eli Soriano, que já dorme em Cristo Jesus, mas que as palavras de Deus ganhou som através dele. Então, se você não vai querer ouvir ele, porque vai dizer que está ouvindo de fundo, é um engano seu. Porque sendo assim, você vai ter que queimar todas as Bíblias, porque quem escreveu já morreu. Então, o que deve ser entendido é as palavras de Deus, que é pregado por quem é enviado por Deus, ela tem poder. Se você vai crer, se você não crer,
ela tem poder do mesmo jeito, porque é palavra de Deus. É inegável, é fatos. Então eu trago em minha mente uma reflexão de fatos que ocorreu desde a minha infância na religião. Que o ponto aqui é religião. E o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, meus queridos, que desde criancinha que eu presencio na igreja que eu nasci, sempre que nasce uma criança na família de alguém que é religioso, que diz que é cristão, para todo defeito é cristão, né? O casal novo, casa, tal, nasce a criança, aí levar para a criança nasce e tem que levar para o pastor apresentar. Quer dizer, eu vivi isso e vivifiquei muito isso. As pessoas levam as criancinhas, o pastor pega assim e ora, diz que apresenta a Deus, como se ele fosse um sacerdote, como se ele fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, primeiro, Paulo escreveu, só que eles nunca leu isso na igreja. Paulo escreveu em 3:11 de 1 Coríntios que ninguém deveria lançar outro fundamento além do que já estava posto, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, espiritualmente falando, e é revelado na Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, e profundamente falando, ele também é a igreja. Ele também é o caminho. Então, por isso que Paulo entendeu as palavras de Deus, pelo qual Salomão escreveu em 8:8 de Provérbios, que justas são as palavras de Deus para quem bem as entende. Por isso que em Provérbios 35:6 ele diz que nada acrescentai às minhas palavras para que não seja te achado como mentiroso. Então, os pastores apresentavam, e apresentam até hoje, né? Porque eles carregam o ato da lei de Moisés de apresentar a criança. Nosso Senhor Jesus Cristo foi apresentado, porque nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no povo judeu, no povo israelita. Ele foi apresentado. Nosso Senhor Jesus Cristo é uma criança, é filho de José e de Maria. Mas depois da ascensão, depois que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, que os apóstolos seguiu, ninguém vai encontrar na Bíblia que os apóstolos estão apresentando mais criança. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é ministro, ele fez os apóstolos ministros de um novo pacto, não da letra. Assim também como o dízimo, que os pastores aplicam nas pessoas para pagarem. As pessoas estão sendo anticristo. Então os pastores apresentam os filhos, aí as pessoas enganadas, né? Porque muita gente que foi enganado já ouviu a igreja de Deus sendo anunciada e caiu fora, do engano que os pastores carregam para enganar as pessoas. Então as pessoas botam o nome. Não é mal, não, por favor, entendam. Não é mal você botar o nome de um filho, o nome bíblico, não é mal. Mas o problema é que as pessoas acreditam que o pastor tem que apresentar para o filho ser abençoado. Mas o que acontece na história da humanidade é que os filhos que os pastores apresentam, eles começam a mente deles desde criança a maquinar. Quando eles crescem, viram chefes de quadrilha, viram traficantes perigosos, desculpa. Não estou aqui defamando nem falando mal de ninguém, meus queridos. Mas deveria ser abençoado. Os filhos crescem, em vez de obedecer os pais, os filhos ficam rebeldes com os pais, não obedecem os pais, não ouvem os pais. Muitos deles, às vezes, até viram até inimigo dos pais. Eu tenho reflexão disso. Meus irmãos, assim como eu, nascemos debaixo do poder de uma igreja, debaixo do poder de nossos pais, que nos ensinou a ser pessoas de conduta. Mas lá em casa, a maioria de nós não obedecia nossos pais totalmente como deve obedecer. A maioria deles engrossaram o pescoço grosso em relação a meus pais, em obedecer. E por aí o mundo afora. E hoje o que não se vê, o que não se basta é que os pastores, eles sempre mudam de 4 em 4 anos e
eles que administram as igrejas locais que é da sede deles, que, por exemplo, aqui em Santa Bárbara tem a igreja sede e no campo tem cada campo tem uma igreja, e os obreiros que eles botam lá, eles dizem que são pastor, e às vezes os filhos deles, quando chega nas igrejas é novato, as pobrezinhas das filhas dos seus seguidores viram as vítimas. Muitos deles deslapa, devassa as filhas dos seus seguidores. E os pastores gerais que mudam de campo em 4 em 4 anos, quando eles vêm, aí as pobrezinhas estão lá tudo pensando que, procurando novidade, os filhos dos pastores engravidam muitas filhas de crente, quando os pastores vão embora, se manda e larga aí a bomba nas costas dos pais, sendo os avôs das solteironas. Então, o ponto aqui não é apontar a vida de ninguém, não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas o ponto aqui é que se faz efeito eles apresentar as crianças a Deus, era para os filhos ser bem-sucedidos. Os que parecem ser bem-sucedidos é aqueles que se tornam pastor para enganar mais pessoas. Que Deus tenha misericórdia da vida de todos vocês, meus queridos. Que a lei de Moisés passou e os pastores que fundaram suas igrejas sem conhecer as palavras de Deus, enganados por espírito, que eles nem sabem quem é, eles também precisam se converterem para serem salvos. E todos vocês que são seguidores de pastores estão sendo anticristo porque estão pagando dízimo e estão rejeitando nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou o mandamento da contribuição voluntária para a igreja dele. Por isso que para você ser um cristão de verdade, você deve se render às palavras de Deus, aonde Paulo diz, há um só corpo, e se tornar membro da igreja verdadeira para você ir morar no céu com Cristo. Fora disso, cabe julgamento.